Há cerca de 380 milhões de anos, aconteceu uma verdadeira revolução para a história da vida na Terra. Um grupo especial de peixes conseguiu respirar fora de água. Poder respirar o ar e também debaixo de água, viajar indiferentemente entre o meio terrestre e o meio aquático, parece um superpoder apenas possível para os personagens de ficção. No entanto, há um grupo de animais para o qual isso não é uma proeza, mas um aspecto essencial do seu ciclo de vida: os anfíbios. Serra de Grândola, Alentejo. Uma região tipicamente seca e quente. No entanto, durante o outono e inverno, a chuva transforma algumas áreas em habitats muito favoráveis aos anfíbios. É um local ideal para observar algumas das suas espécies e procurar compreender como é que conseguem viver entre a terra e a água. Este pequeno animal é um sapo corredor, uma das espécies de anfíbios existentes em Portugal e uma das mais comuns. Ao todo estão identificadas 19, entre rãs, sapos, salamandras, relas e tritões. Nesta região de Portugal podem ser observadas duas espécies de anfíbios pouco conhecidas: o tritão de ventre laranja e o sapo de unha negra. O tritão faz parte do grupo dos anfíbios com cauda, a que se chamam urodelos. O sapo de unha negra inclui-se no grupo dos anfíbios sem cauda, designados por anuros. Durante o inverno, a serra enche-se de regatos e charcos, um dos habitats preferidos do tritão de ventre laranja.
O tritão de ventre laranja chama-se assim porque tem o ventre de coloração laranja. Mas é também salpicado por manchas pretas e a configuração das manchas diverge de indivíduo para indivíduo, o que permite aos investigadores reconhecer cada animal. Este tritão apenas existe nas regiões ocidentais da Península Ibérica. O tritão de ventre laranja vive a maior parte do ano dentro de água, onde está ativo tanto de dia como de noite. Fora de água, movimenta-se sobretudo à noite e de dia refugia-se em zonas úmidas. Ao contrário do tritão, o sapo de unha negra passa a maior parte do ano em terra e é exclusivamente noturno. O seu nome deve-se aos esporões negros localizados nas patas traseiras. Estas estruturas são fundamentais para a sua sobrevivência e já iremos compreender porquê. O sapo de unha negra distribui-se por quase toda a Península Ibérica. Mas como é que os anfíbios conseguem sobreviver debaixo de água? Há um segredo que explica essa proeza. É que os anfíbios não dependem apenas dos pulmões para respirar. Na verdade, a pele é o seu principal órgão respiratório, mesmo quando estão fora de água. Quando estão dentro de água, respiram exclusivamente pela pele. Isso é possível porque a pele dos anfíbios tem características que permitem as trocas gasosas. É muito fina, lisa e por isso permeável à passagem do oxigênio e do dióxido de carbono. Por outro lado, a pele é altamente irrigada por vasos sanguíneos, o que é muito importante. Quanto maior a irrigação sanguínea, maior é a eficácia das trocas gasosas que aí ocorrem. Para uma melhor difusão do oxigênio e dióxido de carbono, é essencial que a pele se mantenha sempre úmida, porque estas moléculas dissolvem-se mais facilmente num líquido do que num sólido. Por isso, quando estão fora de água, os anfíbios segregam um muco produzido por glândulas especiais, que conserva a umidade da pele. No entanto, esta substância não é suficiente para manter a umidade em ambientes muito secos. E se a pele dos anfíbios estiver demasiado seca, isso é um grande problema, porque podem morrer. As diferentes espécies de anfíbios adotaram diferentes estratégias para proteger e assegurar a umidade da pele. Por exemplo, o tritão de ventre laranja está sempre próximo de zonas úmidas com água disponível. Já o sapo de unha negra pode enterrar-se em poucos minutos. Chega a atingir profundidades superiores a 1 metro, até encontrar porções de solo úmido. E é aqui que se revela a utilidade dos seus esporões negros, pois é com eles que consegue escavar a terra.
Quando estão fora de água, quase todos os anfíbios também podem respirar pelos pulmões, que usam para obter o oxigênio da atmosfera. Vejamos de que maneira que os movimentos ritmados da garganta do sapo se relacionam com o modo como respira através dos pulmões. Primeiro, o ar passa para a boca através das narinas. Depois, é engolido quando o sapo comprime a língua contra o palato e chega finalmente aos pulmões. Dois tipos diferentes de respiração, dois tipos diferentes de vida. Como é que a história evolutiva dos anfíbios nos ajuda a compreender esta dualidade? Há cerca de 400 milhões de anos, as águas estavam sobrepovoadas com peixes que competiam pelo alimento e pelo espaço. Qualquer peixe que escapasse da água para a terra tinha acesso a um meio apenas habitado por insetos e outros artrópodes que podiam servir de alimento. Além disso, o ambiente terrestre também estava livre de predadores. Terá sido este o habitat que um grupo de peixes ósseos encontrou quando se arriscou a sair para o meio terrestre. Estes antepassados dos anfíbios tinham brânquias, tal como os peixes, mas também já tinham pulmões rudimentares para poder respirar fora de água. O desenvolvimento deste tipo de respiração foi o primeiro passo para a conquista do meio terrestre pelos ancestrais dos anfíbios, os primeiros vertebrados a colonizar o meio terrestre. Uma das questões que os investigadores puseram foi a de como se formaram esses pulmões. Pensa-se que a explicação pode ser encontrada na bexiga natatória dos peixes. A bexiga natatória é como um balão de ar que serve principalmente para controlar a flutuabilidade dos peixes. Em algumas espécies, está ligada ao tubo digestivo e, nestes casos, os peixes podem vir à superfície e engolir ar, usando a bexiga natatória como pulmão. Poderá ter sido este órgão que os peixes primitivos passaram a usar para obter algum oxigênio a partir do ar atmosférico. Ao mesmo tempo, ao longo do processo evolutivo, a respiração cutânea ter-se-á desenvolvido à medida que esses animais foram perdendo as escamas. Mas, para ser possível substituir a respiração por brânquias, típica dos peixes, por dois tipos de respiração em simultâneo, a cutânea e a pulmonar, foi absolutamente necessária uma outra alteração fundamental no sistema circulatório. O coração dos peixes possui apenas uma aurícula e um ventrículo e por isso tem uma circulação simples. O sangue pobre em oxigênio entra pela aurícula e passa para o ventrículo, de onde é bombeado para as brânquias. Nas brânquias o sangue é oxigenado e depois circula pelo corpo, onde liberta diretamente o oxigênio nas células. Já com pouco oxigênio, o sangue volta ao coração. E assim sucessivamente. Mas no caso dos anfíbios é diferente. Evoluiu uma segunda aurícula e é ela que possibilita a realização dos dois tipos de respiração em simultâneo. Debaixo de água, a circulação e o funcionamento do coração dos anfíbios adultos é muito semelhante à que se observa nos peixes. Só uma aurícula está em funcionamento. E a pele assume a função que as brânquias desempenham nos peixes: oxigenar o sangue. Quando os anfíbios estão em terra, as duas aurículas estão em funcionamento. E nessa altura, o sangue realiza também um outro circuito, a pequena circulação, que permite que o sangue circule até aos pulmões, onde é oxigenado. Agora, o sangue é enviado alternadamente para a pele e para os pulmões, os órgãos respiratórios dos anfíbios em meio terrestre. Mas,
se os anfíbios descendem de peixes, como é que começaram a movimentar-se em terra? Como surgiram os seus membros? Julga-se que os membros dos anfíbios e dos restantes vertebrados terrestres se formaram a partir das barbatanas de um peixe primitivo. Ao longo de 35 milhões de anos, as barbatanas desses peixes transformaram-se em patas com dedos. Compare-se os ossos dos peixes primitivos com os ossos da pata de um tritão. Alguns dos ossos são semelhantes, e a sua organização também. Atualmente, os anfíbios deslocam-se em quase todos os ambientes terrestres. No entanto, há uma altura do ano, geralmente logo após grandes chuvadas, em que quase todos se dirigem à água. É na água que ocorre um dos fenómenos mais interessantes do ciclo de vida dos anfíbios: a reprodução. O sapo de unha negra necessita da água para realizar a fecundação. A fêmea desta espécie lança para a água entre 1000 a 7000 óvulos, unidos por um cordão. Ao mesmo tempo, o macho liberta os seus espermatozoides para a água. A fecundação é externa. Os espermatozoides e os óvulos encontram-se na água. À semelhança dos peixes, os anfíbios depositam os ovos envolvidos por uma camada protetora gelatinosa. Esta camada permite que os embriões em desenvolvimento realizem as trocas gasosas com a água. No entanto, tal como o muco da pele dos adultos, a camada gelatinosa não é eficaz, ao ponto de proteger os ovos dos ambientes secos. Por isso, os anfíbios depositam os ovos na água ou em locais muito úmidos para que os embriões sobrevivam. Apesar disso, surgem outros perigos. Na água, os ovos estão muito vulneráveis a predadores. Para que haja mais hipótese de deixarem descendência, os anfíbios produzem muitas centenas ou milhares de ovos. No entanto, a grande quantidade não corresponde a boa qualidade. Cada ovo tem poucas substâncias de reserva. Por essa razão, os anfíbios saem do ovo na forma de larvas, pouco desenvolvidas e muito diferentes dos adultos. As larvas dos sapos de unha negra e dos tritões de ventre laranja, tal como dos outros anfíbios, respiram por brânquias, tal como os peixes. As brânquias das larvas dos sapos de unha negra são internas e por isso não visíveis exteriormente. Mas nas larvas do tritão, as brânquias são externas
e facilmente visíveis porque parecem penachos sobre a cabeça. As larvas de todos os anfíbios com cauda, tal como as do tritão, são carnívoras e alimentam-se de invertebrados aquáticos, como por exemplo larvas de insetos. Mas as larvas dos anfíbios sem cauda, como as do sapo de unha negra, também conhecidas como girinos, são quase todas herbívoras. Os girinos alimentam-se raspando a cobertura vegetal das pedras e plantas. Quando já acumularam reservas suficientes, os girinos passam por um processo espetacular: a metamorfose. Durante a metamorfose, as brânquias são absorvidas e desenvolvem-se os pulmões. É também durante este período que as membranas usadas para nadar são absorvidas, ao mesmo tempo que se formam as patas. Os olhos são recobertos por uma lente resistente, apta a entrar em contacto com o ar. Nos anfíbios sem cauda, as larvas deixam de ser herbívoras e transformam-se em adultos carnívoros. Há uma reconversão completa do sistema digestivo. A boca perde os dentículos usados para raspar a vegetação e nascem os dentes implantados nas mandíbulas e maxilas. O estômago aumenta de dimensões e o intestino sofre uma grande redução no seu comprimento, porque a digestão de matéria animal é mais rápida que a digestão de matéria vegetal. Desde a eclosão dos ovos decorreram 3 a 4 meses, durante os quais os girinos viveram apenas como peixes. Mas agora, depois de uma fantástica metamorfose, estão aptos a sair da água, poder respirar o ar e iniciar a exploração de um novo território. Decorridos cerca de 350 milhões de anos desde o aparecimento dos primeiros vertebrados terrestres, os anfíbios continuam adaptados a 2 modos de vida, repartidos entre a água e a terra. No entanto, ainda estão completamente dependentes da proximidade da água. Se afastarem demasiado, não conseguirão sobreviver. Mas, pouco tempo depois da evolução dos anfíbios, evoluíram outros vertebrados que conseguiram tornar-se completamente independentes da água e iniciar a verdadeira exploração e conquista do meio terrestre. Os répteis.